Será que isto faz sentido numa equipa de transplante, tanta diferenciação? E vocês estão a brincar no microscópio, não é? Estão a brincar. A ver folículos. A ver folículos, de centrar o nosso trabalho e a nossa dedicação sempre no paciente. Olá a todos, bem-vindos a mais um Mutual Talks. Hoje tenho o prazer e o orgulho de apresentar a minha grande equipa de transplante capilar. Se calhar começava por apresentar individualmente a enfermeira Marta, Olá. a enfermeira Joana. Olá. E o enfermeiro Miguel Ângelo, que noutro podcast o enfermeiro Miguel já explicou que não é o enfermeiro Miguel, mas é o Miguel, que por acaso também é enfermeiro, por isso a partir de agora vamos todos tratar por tu, porque é assim que nós habitualmente nos tratamos na equipa. É uma equipa com quem já trabalho há 3 anos e isto tem sido uma evolução fantástica, uma evolução fabulosa. Temos passado por momentos de crescimento juntos e hoje queríamos partilhar aos nossos ouvintes tudo aquilo que temos feito. Se calhar começava por falar um bocadinho sobre vocês, para os nossos ouvintes perceberem o que é que vocês fazem, além de serem enfermeiros. Por exemplo, a enfermeira Joana, tu trabalhas onde? Sem ser na Mutual Clinic, claro. Atualmente trabalho no Hospital de Gaia, no Serviço da Medicina, e estou também a tirar a especialidade em Saúde Materna e Obstétrica, que pretendo terminar para o ano, em fevereiro, e faço parte aqui desta grande equipa. Ou seja, tu fazes transplantes capilares connosco, mas no dia-a-dia trabalhas no Serviço de Medicina Interna e estás numa fase que, se calhar no futuro até vais dedicar aos partos, não é? Se as pessoas estão a ouvir aqui... O objetivo será esse, sim, a longo prazo. A longo prazo. Exatamente. Ou seja, é uma curiosidade, era isso que eu queria também deixar aqui retratado, que realmente nós não fazemos só isto, ou seja, isto é uma coisa que nós fazemos bem e que nos dedicamos, mas também fazemos outras coisas. Por exemplo, a enfermeira Marta, se calhar é a pessoa que mais ocupações tem fora da clínica. Podes falar um bocadinho sobre aquilo que fazes? Pronto, eu trabalho na ECCI de Esposende, em reabilitação, há 1 ano. Tirei a especialidade de mestrado, falta-me entregar o trabalho final. Para além disso, dou formação a EFAs e a modulares. Trabalho num lar há cerca de 17 anos. 17 anos. Sim. As pessoas estão a perguntar, estão a pensar... Também já está igual, também. Sim. Ou seja, temos aqui por um lado uma enfermeira da medicina parteira, mas que também faz transplantes capilares. Aqui temos uma enfermeira de reabilitação, que trabalha num lar, trabalha num centro de saúde, faz imensa formação. E depois temos o Miguel, que já falámos também noutra parte, que é um... E acho que ele era... E há outra especialidade dentro da enfermagem, a saúde mental e psiquiatria, não é? Que eu gosto mais da parte da saúde mental. Isso é o que tu fazes, é a tua especialidade. É a minha especialidade, ou seja, temos 3 enfermeiros de 3 especialidades diferentes. Exatamente. E, além do facto, já abordámos isso até no outro Mutual Talks, em breve estás a acabar aquela especialização em administração hospitalar, ou seja, em breve, se calhar até vais deixar de ser enfermeiro e começar a mandar em nós todos e ser o administrador. Mandar não, porque a minha perspectiva é precisamente, eu acho que um líder não manda e tu aqui és um líder e se tu eu aqui só sou o apresentador, sim, estou a ouvir o que é que vocês têm para dizer. Na Mutual Talks, mas connosco és um líder e portanto acho que a tua forma de ver as coisas não é o líder é para mandar. O líder é para colaborar com a equipa, é para produzir os melhores resultados para com as pessoas que confiam em nós. E é essa a perspectiva que eu quero. Espero ter essa oportunidade e quando a tiver é fazer valer isso. Não é para mandar em ninguém, é para criar dinâmicas, se calhar um bocadinho diferentes do que as que existem e apontar resultados diferentes também. Então, uma enfermeira parteira, uma enfermeira de reabilitação e um enfermeiro de saúde mental. Será que isto faz sentido numa equipa de transplante? Tanta diferenciação? Faz, trabalhamos todos para o mesmo, que é para o cliente. Trabalhamos, o nosso foco é o mesmo, personalidades diferentes que se adaptam, que partilham, que começam a adquirir algumas partilhas dos outros colegas, em que a finalidade é crescer juntos e para o bem de quem nós servimos, neste caso é o paciente. Isso é uma coisa que até temos falado aqui em algumas Mutual Talks. Temos falado sobre a nossa filosofia, a nossa visão de centrar o nosso trabalho e a nossa dedicação sempre no paciente. Eu acho que isso é uma coisa que temos tido e realmente o facto de ter uma equipa tão diversificada e tão especializada em várias áreas também nos permite atuar
de várias formas. Mas quem está do outro lado e até está-nos a ouvir nas várias plataformas está a pensar, eu pensei que o transplante era só feito pelo Dr. Manuel, afinal isto tem mais gente. Tanta gente para fazer um transplante, eles devem estar a passear o dia todo. O que é que tem a dizer sobre isso? Não, olha, o transplante é um momento que demora muito tempo e, portanto, começa se calhar quando a pessoa toma a decisão, porque vai entrar em contacto quer contigo na consulta, quer depois connosco, que vamos dando algumas orientações pré-transplante, e depois o próprio dia de transplante. É um momento que acaba por ser bastante longo, consome muito tempo. E quando a maioria das pessoas que estão daquele lado não tem noção de quanto tempo é que demora um transplante capilar. Por norma, para não estar a fazer contas, eu vou dizer a que horas começa, porque mesmo o Guterres falha, portanto, por norma, começamos às 8 da manhã e termina cerca das 6 da tarde. Sendo que não há hora para terminar. Nós tiramos sempre o máximo. Sim, ninguém ocorre melhor. Nós temos regras para fazer a extração e nós tiramos sempre o máximo de folículos e, portanto, não se pode dizer vai ser em tempo X ou Y. O que acontece é que o utente entra às 8 da manhã, por norma sai por volta das 6 da tarde e temos diferentes momentos. É o da extração, depois o da implantação. O da contagem também, que é uma parte importante da vossa parte deste lado direito. Isso mesmo, portanto nós vamos ter duas pessoas que vão estar a retirar os folículos, depois nós vamos estar ao microscópio onde vamos separar, onde vamos ver como é que os folículos são, se têm viabilidade, se não têm, quantas hastes de cabelo é que estão a vir em cada folículo para fazer a separação, que depois na implantação isso vai ser importante para ficar um aspecto mais natural possível e tudo isso requer o seu tempo, portanto a qualidade requer o seu tempo, apesar que as mulheres são muito rápidas, mais do que nós. Já podemos falar até um bocadinho sobre isso. Sobre nós provavelmente temos das equipas com mais testosterona do país, não é? Que temos dois elementos que são de sexo masculino, às vezes não tão rápidos. E eu tenho muita testosterona, posso... Há quem, não sei, não me quero pronunciar sobre isso. Há quem tenha dito que no Mutual Talks anterior a tua voz estava muito baixinha mesmo. Opa, mas é grave. É grave, então tu projeta bem isso. Pronto. E como estávamos aqui a falar, realmente o transplante tem várias fases, ok? A primeira fase, isso acho que é uma parte importante, que é o momento que acontece fora da clínica, que é quando o paciente decide que quer avançar para um transplante capilar. Depois de decidir avançar para um transplante capilar, nós temos a particularidade que na clínica, tanto na Mutual Clinic de Gaia como de Braga, é sempre feita uma avaliação prévia por mim, ou seja, feito por uma consulta de dermatologia, em que é explicado realmente todo o procedimento e, perante aquilo que é explicado, o paciente decide ou não avançar para o tratamento. E essa parte é importante. Eu acho que essa parte é decisiva. Porque nem sempre tem indicação para o transplante. Precisamente, é preciso uma avaliação correta antes de partir para a decisão de fazer o transplante, porque infelizmente há muitos pacientes que chegam até nós com uma avaliação não tão bem feita ou não feita por um dermatologista e que faz toda a diferença depois no futuro. E gerir expectativas. Por exemplo, a Joana eu sei que adora os ovos, não é? O ovo. Ou seja, o que é que é o ovo? O que é que nós definimos como o ovo? Não sei o que é que queres dizer com o ovo. O ovo é aquela pessoa que não tem indicação para um transplante capilar. Ou seja, isto é importante, nós deixamos os pontos bem assentes que nem toda a gente tem a capacidade para fazer um transplante capilar. E diz, Miguel. Não, ia dizer outra coisa, que nós muitas vezes estamos a ver aquela pessoa que não tem quase a área da dor e a zona de implante é muito grande e, portanto, ia ser difícil ter um bom resultado. E nós temos a honestidade de falar com essa pessoa e dizer que se calhar não faz sentido, a decisão é da pessoa, mas também temos outras situações que tu, como dermatologista, e eu já assisti a situações, especialmente em mulheres também, em que tu percebes que realmente a densidade capilar não é melhor, o volume não é o melhor, mas existem outros métodos que não o transplante, por exemplo, com medicação, e tu consegues otimizar e se calhar consegues ter um resultado sem sujeitar a pessoa a transplante. Isso é uma mais-valia, ou seja, a pessoa quando vem à Mutual não vem para fazer apenas o transplante, tem uma avaliação e, com toda a honestidade e segundo as recomendações internacionais, muitas vezes faz um tratamento que é diferente do transplante com um bom resultado e, portanto, é isso que é muito importante, esta honestidade e esta avaliação. Não, isso é importante até porque é preciso terem atenção primeiro que quem pensa fazer um transplante capilar tem de ter uma doença e essa doença é uma alopécia androgenética. É uma doença, tal como o nome diz, andro, tem umas alterações hormonais associadas, genética, tem uns genes associados.
As alterações hormonais, às vezes, é possível controlar, na maioria das vezes não. A parte genética não conseguimos alterar. Por isso é importante explicar, primeiro, verificar se existe essa doença, porque muitas vezes o que nós vemos, e isso é que depois altera a expectativa que o paciente pretende, é que o diagnóstico não está correto, ok? Ou seja, existem outras formas de alopécia cujo transplante capilar não tem indicação. E, tal como estavas a dizer muito bem, Miguel, mesmo tendo uma indicação, mesmo sendo uma alopécia androgenética, o transplante capilar, pelo menos na nossa equipa, na nossa abordagem, é sempre a última opção. Ou seja, nós primeiro disto temos de otimizar tratamentos tópicos, tratamentos orais, e só em situações em que esse tratamento realmente não tenha potencial, não possa contribuir, é que nós avançamos para o transplante. Agora, por vezes eu também tenho pacientes que me dizem, olha, doutor, não quero fazer tópicos, não quero fazer medicação, eu quero é que me ponha aqui cabelo. E realmente nessa situação, por vezes avançamos, sempre explicando isto do início ao fim. O Miguel estava a dizer muito bem que realmente o transplante tem diferentes fases, ok? Realmente na nossa clínica começamos sempre às 8h10 da manhã, habitualmente é a hora mágica, em que recebemos, ok, o paciente, falamos um bocadinho com ele, voltamos a verificar se existe ou não uma expectativa adequada, ok? Essa parte habitualmente é feita comigo e com o Miguel. É feita a apresentação ao doente, sempre num contexto assim um pouco mais descontraído e informal, ok? Para que ele se sinta bem, até porque naquele momento não é nosso, aquele momento é mesmo do paciente. E depois, na primeira fase, e falamos muito bem, que é a fase da extração, ok? Essa fase é fácil? É difícil? Depende da área da dor. Nós podemos perceber que efetivamente gerir o que é que vamos conseguir retirar, mas só no momento em que vamos fazer a extração é que conseguimos perceber a dificuldade ou não que vamos ter nesse processo. Acho que só quando iniciamos é que conseguimos... Falaste uma coisa muito importante. Primeiro, uma pequena à parte. A Marta é a nossa esquerdina, ok? Porque quem está aqui a ver isto não nos está a perceber, nós não estamos muito bem colocados, mas na cabeça do paciente, e eu estou do lado direito e trabalho com a minha mão direita. A Marta trabalha com a sua mão esquerda, se fossem duas pessoas destras, no fundo embarrávamos um no outro. E estavas a falar de uma coisa muito importante, que é, às vezes, mesmo na minha avaliação, na minha consulta, parece que realmente a área da dor, que é a área onde nós tiramos o cabelo, classicamente na parte de trás, é muito boa, mas depois, durante o processo, apercebemos... a dificuldade, ou não é? Porque que às vezes eles não saem, ou saem partidos. Depende da profundidade, depende da direção, pronto, depende de vários fatores que nos vão influenciar ou não na extração. E por isso é que quando eu faço a minha avaliação, eu não posso garantir folículos, ok? Porque, na verdade, além de depender se o paciente tem ou não esses folículos para ser removidos, vai depender também dessa técnica, ou seja, realmente os folículos são mais curtos, mais longos. Por isso é que o timing do tempo do transplante acaba por não ser certo, porque podemos demorar mais tempo numa fase e menos tempo noutra. Ou vice-versa, ou o contrário. Claro. Tudo depende e é gerido, não é? Com o próprio paciente. Como em dizer, para que ninguém pense que andamos a fazer isto com dor, todos os nossos pacientes são devidamente sedados, sim, e devidamente anestesiados, e há uma coisa que os nossos doentes e que nos estão a ouvir, a dor é uma coisa que nós tentamos evitar ao máximo. Para percebermos um bocadinho a dinâmica, à medida que eu e a Marta vamos extraindo, vamos passando os folículos à Joana e ao Miguel. E o que é que vocês fazem com aquilo? Então, nós no microscópio temos a responsabilidade de selecionar os folículos que são viáveis, dividi-los em número de raízes. Nós aqui fazemos a contabilização até 3 raízes, a partir daí é tudo um extra, portanto fazemos a contabilização do número de cabelos até às 3 raízes, portanto isso será sempre o resultado mínimo que o paciente terá em termos de cabelos. Tudo o que forem folículos viáveis
servem para posteriormente implantarmos. Tudo o que não for viável é retirado. Desta forma, permitimos garantir que o resultado efetivamente seja bom e seja apenas com folículos viáveis e não sejam implantados folículos que depois, a posteriori, não vão nascer e não vão dar frutos. Isso é um ponto muito importante que eu gosto de falar, Joana, é que realmente à medida que vamos tirando, vamos analisando ao microscópio, com 2 microscópios, cada folículo, porque realmente nós estamos aqui a trabalhar com máquinas, ou com micromotores, dos mais avançados que há, mas que têm 0,9 milímetros de espessura, ou seja, por vezes o folículo é transeccionado e nós esses que estão danificados não iremos utilizar. Exatamente, até porque isso vai ter toda a influência no resultado, não é? É diferente nós, por exemplo, tirarmos 3.000 folículos em que são os 3.000 viáveis, ou tirarmos, por exemplo, 3.000 em que metade, por exemplo, não é viável. Portanto, em termos de resultado e em termos de expectativas que o paciente terá mais tarde, a posteriori, vai ser completamente diferente. E essa seleção tem que ser muito bem feita por nós para garantir efetivamente que o resultado é bom e no futuro o paciente vai ficar contente e vai corresponder às expectativas. Acho que é isso que nós E então estou eu e a Marta ali a trabalhar no duro e vocês estão a brincar no microscópio, ali, não é? Estão a brincar? A ver folículos. A ver folículos. Aquilo é fácil de se ver. Aquilo é relativamente fácil, mas chegamos ao fim da manhã e eu já começo a chorar. O Miguel já não... E o problema é que à tarde vai continuar o problema de olhos, porque é preciso colocá-los com... Já vamos chegar a essa parte. Avançar, já estamos a avançar. Então, o paciente vem, é anestesiado, devidamente anestesiado. Depois, mais para a frente, podemos falar sobre o rapar e não rapar o cabelo, mas não já. É selecionado os folículos. Ao final da manhã, que habitualmente bate certo, nós temos uma contagem. Okay? Habitualmente, qual é a contagem? Quando vocês iniciam um transplante, o que é que pensam em termos de números? Que é muitas vezes as pessoas, os ouvintes e quem pensa em fazer um transplante está muito focado no número. O que é que vocês pensam no número? Varia, não varia? Varia muito. Varia muito, mas pensamos sempre o que máximo conseguirmos, vamos ver, mas varia. Porque as pessoas, se pensarem assim, eles podem tirar os que quiserem, isso não é verdade. Existem algumas regras. Se vocês tirarem muito seguido, podem fazer uma cicatriz e, portanto, é uma das coisas, um dos efeitos indesejáveis. E, portanto, cumprindo as regras, tudo depende da zona da dor que a pessoa vai ter, mas, efetivamente, temos conseguido números bastante altos. A partir da semana para transplante, tem um número... Nós sim, também não convém tirar 4.000 folículos em alguém que só precisa de 2.000, senão vamos ter de expor ou repor. Não é? Acho que consoante a área, o nosso número... Nós tentamos tirar o máximo, mas também temos que fazer aqui uma gestão da área que nós temos, não é? Como o Manel estava a dizer, nós não vamos tirar 4.000 folículos numa pessoa que só tem, por exemplo, umas entradas pequenas para fazer. Não faz sentido. Portanto, nós, para além da avaliação dele, nós também, quando vamos fazer a extração, neste caso o Manel e a Marta, também fazem essa avaliação. E se eu preciso só de 2.000 ou 2.500, vou fazer com que a extração seja feita de forma a que aquela área também não fique tão danificada, para depois, à posteriori, se até for preciso outro transplante ou mesmo para o paciente ficar com a cabeça mais uniforme. Portanto, esta avaliação também tem que ser feita, não apenas pelo Manel antes, mas também por nós, e acho que temos conseguido ótimos resultados nessa parte. Acho que... Ou seja, idealmente, qual é o máximo de folículos que vocês se lembram de ter tirado? 4.100 foi... 4.100 talvez, sim. Não, que eu me lembro, estão-se a esquecer de um paciente muito importante que deve estar-nos a ouvir, que é o Rogério. Pá, grande abraço para ti, em que tiramos 4.600, é o nosso recordista. E o Zé António, que também tirou para aí 4.400. Eu sou eu que depois fico com as contagens, ou seja, realmente são... Isto já passou muito tempo, eu não decoro o número todo, não é? Tu certamente és a melhor pessoa para nos dizer. Ainda na parte da manhã, habitualmente, eu depois realizo a segunda anestesia, que é nós na primeira parte anestesiamos a parte da dor, depois a área receptora é também anestesiada, e nós temos uma particularidade na nossa equipa, que ainda antes do almoço, que nós almoçamos todos em família, fazemos no fundo a criação dos orifícios que vão receber os folículos, ou seja, mesmo que tenhamos um número, imagine 3.500 folículos ou 4.000 folículos, é feita uma distribuição. Isto é muito importante porque a criação desses orifícios antes, que senão se nós formos pondo à medida que vamos fazendo, a nossa mão é uma mão humana, ok? Embora seja ajudada também pela parte tecnológica, pode ficar cansada, pode ficar menos precisa, por isso logo numa fase inicial em que estamos frescos, criamos esses orifícios. Depois vamos para o almoço, não é? O almoço, em que vamos seriamente para o almoço, o paciente acompanha-nos.
Comemos bem. Comemos bem. Depende, se é em Gaia ou Braga, vamos Mas comemos bem. Existem aqui vegetarianos. Eu por acaso não me lembro da Marta comer grande coisa. Mas não é? comemos A Marta bem. come só É vegetais. sempre um momento importante, eu É, acho. É um momento de que estamos bem mais relaxados e que descomprimimos e mesmo o próprio paciente, acho que é importante esse momento. Acho Claro, que até porque já estamos a falar de 4, 5 horas de procedimento Sim. quando isto acontece. E para o paciente é perfeitamente compreensível. É a única altura do dia que ele não está a levar com agulhas. Sim, acaba por ser importante, mas comemos e comemos com calma, conseguimos gerir bem esse tempo, pelo menos a percepção que eu tenho, e acho que é a percepção de todos. Nesta parte da manhã o doente tem uma chatice que está de barriga para baixo, ok? Nós estamos um bocadinho, vocês estão mais, Joana e Miguel, a contar, nós estamos mais a extrair, estamos ali muito focados. Na parte da tarde é mais confortável, ou seja, o paciente realmente está de barriga para cima e já consegue um bocadinho falar um pouco. Adiantando um bocadinho o processo, que isso depois também se fala, realmente na parte de trás o que nós depois vamos colocar é na área receptora os folículos. Quais são os temas que vocês têm com o paciente? Falam de quê? Falam sobre o transplante? Falam sobre... Tudo. Eu se vos perguntasse qual é o tema dominante quando estamos a falar com o paciente, diriam que é o efeito da testosterona no cabelo? Eu acho que flui naturalmente. Questões da vida. Flui naturalmente. Aí Depende deixa do esta pergunta para o paciente. Miguel. Acho que és a melhor pessoa para responder isto. Não, tudo é assim, eu acho que nós temos a preocupação de É que eu perceber- tinha uma resposta logo à primeira, mas já vi que toda a gente está com dificuldades Não, em porque já ias dizê-la. falar em sexo e não é sempre sobre sexo. Portanto, Não, depende do paciente, sim, depende da... E mais que sexo, não é o sexo, é a sexualidade. Sim. Às vezes há questões que todos nós temos e eu acho que ali se cria um espírito em que nós ficamos todos muito unidos, estamos num momento em que estamos todos juntos, estamos ali a fazer uma coisa importante e se calhar as coisas fluem Até porque as pessoas estão a ouvir sexo, sexualidade, estão a pensar o acto de transplante capilar está muito associado a isso, ou seja, realmente à nossa imagem, à nossa aparência, ao facto de parecermos mais jovens, ok? Ou seja, é realmente uma parte importante. Isto é uma doença que tem um grande impacto na qualidade de vida, na autoestima e que realmente nós conseguimos. Eu tenho doentes que me dizem, doutor, vamos ser amigos para toda a vida, ou seja, realmente um paciente que fique Quem satisfeito. parte para um transplante quer estar bem com ele próprio. Claro, Eu muitas acho vezes que a é conversa maneira- começa por aí, que é então se é dos carecas que ela gosta mais, agora você quando ficar cabeludo vai ter um problema. E pronto, e depois começámos a falar assim sobre temas Até porque já mais tivemos um íntimos. doente que logo na parte da manhã ele vinha para transplante capilar, rapou o cabelo, gostou dele rapado e foi embora, não foi? Foi o melhor transplante. Foi mais rápido, sem Isso dúvida. nunca aconteceu. Muito bem. E se eu vos perguntasse o que é que acham que distingue a nossa equipa de outras equipas que também trabalham e trabalham algumas bem no mercado, o que é que acham que é diferente, Marta? É muito diferente. Primeiro por quem nos lidera. Acho que consegue manter uma relação de empatia com os profissionais com quem trabalha, que trabalham no fundo para ele, neste caso, Para mim. para ti. E acho que é extremamente importante a postura do líder. Acho que, e essa postura que pode parecer não postura, para nós é uma postura que nos deixa à vontade. Nós se encontrarmos, e eu acho que isto é importante numa equipa, se um profissional encontrar um problema, se tiver um líder que não tem a abertura para o profissional, ele vai se fechar, não vai partilhar o problema que tem e não vai ser resolvido esse problema, nem hoje, nem amanhã. E se nós conseguirmos termos esta à vontade com quem nos lidera e dizer, olha, hoje correu mal, ou algum motivo, o que quer que seja, acho que conseguimos encontrar estratégias para crescer. E quando falamos em crescer juntos, eu acho que é um bocadinho por aí, mas é a sensação que eu tenho e acho que é extremamente importante para quem trabalha em equipa, para quem trabalha por conta de outrem, trabalharmos todos em conjunto em prol de algo, ou de alguém neste caso, mas sempre com intenção de crescer. Eu não tinha experiência, falo por mim, eu não tinha experiência nenhuma em transplante capilar. Foi difícil, para mim o primeiro processo foi extremamente complicado, foi uma luta para mim. Porquê? Porque eu queria, era uma coisa diferente do que eu fazia, mas é difícil, não é um processo fácil, não é para quem inicia. Mas acho que E a curva de aprendizagem não é rápida.
aquilo demora. Não, e tive momentos em tem que ser, vamos lá que vai, não, é difícil, vamos, mas tem que ser. Um bocado por teimosia, não sei, mas acho que ajudou a criar as expectativas que eu sei que poderia chegar, e assim, eu sei até onde eu posso ir, e sei as expectativas que tu criaste, no meu caso, como pessoa que está a trabalhar, e isso é bom, perceber que ele não me está a cobrar mais do que o que eu consigo dar neste momento. Pelo menos, não sei, Miguel. E nós todos temos bons dias, temos piores dias, não estamos Acho sempre que da mesma forma. Claro, mas é a vantagem de estar em equipa. Se tu estiveres sozinho e tiveres um dia menos bom, vai-se notar muita diferença para o teu melhor dia. Mas quando estás em equipa, e é isso que é importante, porque todos nós aqui somos diferentes. Por exemplo, eu gosto muito da parte da comunicação, a Joana é super perfeccionista, a Marta também. Portanto, nós todos temos algumas Tu particularidades. és lento, Eu sou elas lento são e elas mais são... rápidas. Mas é Não, mas verdade. já vamos falar sobre isso. Não, mas é verdade. Por exemplo, na contagem, se eu porventura estiver mais atrasado, a Joana vai-me ajudar. Não há aqui aquela, eu tenho que contar os meus, tens que contar os teus. Pá, nós somos uma equipa e é como equipa que somos fortes. E depois há outra coisa. É que esta nossa forma de ser, em que nós somos uma equipa e como equipa nos vemos e nos sentimos quase como uma família, o nosso paciente também vai sentir isso. E ele chega ao fim e diz, afinal não custou tanto, foi divertido. Como é que um transplante, que muitas vezes nós temos na cabeça e vai ser duro, pode ser divertido? Okay? E pode ser um momento até de... Um bom momento. A pessoa chega ao fim Descontração, e dá-nos esse feedback, é essa vantagem. E felizmente nós temos às vezes os nossos pacientes de referência e quando falo, o paciente agradece pela equipa que encontrou e a equipa são as pessoas e é isso que se calhar tu queres como conceito na Mutual. E já agora deixa-me acrescentar, eu há pouco passei um questionário que vocês preencheram como equipa, que era para perceber a cultura organizacional. Foi um questionário que outros colegas também aplicaram no contexto da formação que eu estou a tirar em administração e os resultados aqui na Mutual foi precisamente isso. Existe uma cultura organizacional em que líder e liderados estão perfeitamente em sintonia. E são estes aspectos de partilha, de evolução que fazem parte. E nós, quando falamos em equipa, é isso. É equipa. Essas coisas todas. Muito bem. Mas embora nós sejamos uma equipa, cada um tem os seus papéis definidos, tem os seus limites e uma coisa que nós temos evoluído ao longo destes últimos anos é que já sabemos exatamente, quase que não precisamos de conversar cada um o que faz. Por exemplo, a Joana, sabemos que não, há uma tarefa que ela não está incumbida de fazer. Rapar cabelos. Rapar o cabelo. Se nossos ouvintes estiverem a pensar em fazer um transplante, a Joana não vos rapa o cabelo. Já sabem comigo. Mas fora isso, sim, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa que achem que a nossa equipa tem assim diferente. Joana, tens... Quero, para além daquilo que a Marta disse, efetivamente o nosso líder é nosso companheiro. Eu não sinto que haja essa diferença, embora ela haja formalmente. No contexto, ela acaba por não haver, porque somos todos companheiros, estamos todos ali a trabalhar para o mesmo. E a nossa equipa, para além disso, tem uma boa disposição incrível. Somos muitos conversadores, o que é bom, e para o paciente também é bom. Ajudamos-nos muito, sem dúvida, e eu já estive em várias equipas, sim, em vários sítios. Tu até já trabalhaste em mais... Tu já fazes transplante capilar há quantos anos? Há 6 anos. 6 anos. Já tive outras experiências, já trabalhei em outros sítios e acho que nunca fui tão bem recebida como fui aqui. Acho que nunca me senti tão em casa como me sinto aqui e sem dúvida que é graças a eles, porque desde o primeiro minuto eu fui a última a entrar aqui nesta equipa e sem dúvida que foi a melhor recepção que eu tive. E até os dias de hoje, olha, não quero sair, por mais que não tenha tempo, eu arranjo tempo para vir para aqui. E sem dúvida são a melhor equipa que alguma vez já tive. E os doentes também sentem isso, até porque têm um acompanhamento pré, durante e no pós, que sempre ficam com o número de telefone, seja meu, seja um do vosso, e nós vamos realmente acompanhando, porque um transplante capilar não é só no próprio dia, há toda uma evolução e toda uma recuperação. Claro. Aliás, é importante quem esteja a pensar fazer um transplante capilar que compreenda que uma semana, 5 dias, no mínimo, para os mais resistentes, terá de recuperação e nós ajudamos nesse sentido. Sentir-se acompanhado, acho que é muito importante. Embora nós damos os papéis, informamos, não há nada como uma explicação. Mas é diferente, sabes que quando tu estás a passar pelo processo, eu já passei por esse processo, que eu já fiz transplante capilar,
tu vais ficar com aqueles edemas, ficas todo inchado, tu ficas com crostas, e muitas vezes tu não sabes se aquilo é normal ou não. E é super importante este contacto em que com uma fotografia, em que com uma chamada, consegues tranquilizar o paciente, ou então se achares que ele deve ser visto, marcamos e ele vai ser observado pessoalmente. E eu penso que é esta proximidade que faz toda a diferença. E quando se centra os cuidados na pessoa, é nas necessidades da pessoa, não é? No que nós pensamos que vai ser, no que é realmente. Sim, e perceber além já percebemos que no início há um tratamento prévio, na maioria das situações, há o transplante, mas depois há um acompanhamento, ou seja, todos os pacientes que façam transplante connosco são mantidos dentro do transplante pelo menos 1 ano e meio em consultas comigo, após uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 9 meses, meio, 1 ano e 1 ano e meio, e em que vamos otimizando o tratamento e resolvendo as complicações, porque realmente existem complicações. Isto é um método cirúrgico seguro, se devidamente realizado. É verdade que na grande maioria dos casos corre bem, mas às vezes não corre assim tão bem quanto isso, e nós temos de estar prontos para resolver isso. Até me recordo de uma situação caricata, houve um paciente, e ele também deve saber quem que nós estamos a falar, um grande abraço para vocês também, em que realmente fez o transplante capilar. Nós então perguntámos se ele ia dormir, se tinha alguém em casa para estar com ele, e ele disse que sim, tinha alguém, e deu-nos uma grande mentira, e foi para casa sozinho, e às 5 da manhã foi à casa de banho e desmaiou, rachou o queixo, e nessa madrugada e de manhã ainda tivemos de ir lá prestar auxílio, suturá-lo. Isso demonstra realmente o que nós nos entregamos. Isto é importante até para falar sobre outra coisa, que é alguns mitos associados ao cabelo, ou seja, o cabelo realmente tem imensos mitos. Vai cortar o cabelo, ou rapar o cabelo torna-o mais forte, é um mito, é uma mentira. Podem ficar com essa informação. O lavar todos os dias o cabelo faz cair mais, é outro mito. E outro mito, ok, que até vos questiono a vocês, o que é que acham até da experiência que têm, é que o cabelo transplantado não cai. Ou seja, eu já vi isso em vários locais, que realmente o cabelo transplantado não cai. O que é que me dizem sobre isto? Efetivamente, o que acontece? Os nossos folículos têm uma sensibilidade diferente a uma hormona, não é? De hidrotestosterona, e o que acontece é na zona onde nós vamos fazer o transplante, esse cabelo tem uma tendência a cair mais rápido. Mas todo o cabelo tem potencial de queda e todo o cabelo pode cair. E por isso é que tem que ser tem que ser algo. Mas eu estou a dizer, tendo em conta a vossa experiência, tu achas que o cabelo transplantado cai? Daquilo que nós temos visto, nas dezenas, centenas de anos que temos feito transplante. Nos que nós temos feito ainda não se observa isso, mas com o continuar do tempo até pode cair doença, algum cabelo. não é? Agora, cai muito menos porque esses folículos pode não ser são tão retardada, mas não é resolvida, ou seja, se for dependendo do tipo de queda que tenha, pode ter. E tu, Joana? É essencial. Então, Os doentes que já fizeste transplante há 6 anos, achas que perderam cabelo ou perdeste-os de vista? Muitas vezes o que acontece é que muitas vezes perdemos perdemos de de vista. sem dúvida. E aqui não acabamos por acontece, porque aqui eu mantenho-os em consulta. Mas... Exatamente. Muitas vezes acabamos por perder. A sensação que eu tenho é que a maior parte do cabelo mantém-se, mas isto se houver um tratamento a posterior, ou seja, se for contínuo. Se a pessoa fizer o transplante e depois não tiver qualquer tipo de tratamento, o que eu sinto é que ele pode não cair tanto como o cabelo residual que a pessoa tinha, mas eu acho que enfraquece ali qualquer coisa. Mas lá está, a maior parte dos pacientes nós perdemos, portanto, acaba o transplante, temos aquele acompanhamento. A maior parte sem ser na mútua. Sem ser aqui, sim, a maior parte dos sítios perdemos-lo e, portanto, é difícil eu conseguir dizer se o meu paciente há 6 anos se tem ou não. Teoricamente e cientificamente, há quem diga que realmente os cabelos que estão na área occipital, ou seja, nesta área da dora, não têm receptores para a dihidrotestosterona, ok? A dihidrotestosterona realmente é aquela hormona que faz o cabelo sofrer aquele processo de miniaturização, que fica mais fino e acaba por cair. E então preconizam que pelo facto de não ter esses receptores, transplantando-os para outra área, não vão ter esses receptores e vão se manter para sempre. O que é que acontece é que isto, da minha experiência, daquilo que eu tenho lido, acaba por ser em parte mentira, porque na verdade podem não ter tantos receptores, mas continuam a tê-los. E a área hormonal da parte
trás, ou seja, da parte da dor e da área receptora é completamente diferente. E embora enquanto que na área occipital eles tendem a manter-se durante mais tempo, quando os transplantamos noutra área acabam por ter essa influência hormonal. Por isso é que eu na consulta e na avaliação fazemos sempre, ou a não ser que o paciente não o queira, fazemos sempre uma medicação, porque quando nós fazemos o transplante capilar, nós pretendemos que só seja feito um transplante. Exatamente. Claro que existem situações em que a área é muito extensa, não é humanamente possível fazer só de uma vez, mas se nós conseguimos resolver a situação de uma vez, não queremos que ele volte a fazer daqui a 5 ou 10 anos. Por isso eu mantenho-os em consulta com medicação, seja ela medicação tópica, seja ela medicação oral, às vezes complementado por outras técnicas, também é verdade, e de forma a evitar com que haja realmente uma regressão. Isso, mas isso foi aquilo que estávamos a falar há pouco. O que eu acho que diferencia é que nós não fazemos apenas um transplante, há toda uma avaliação por dermatologia e por uma doença, que é a alopecia androgenética, em que o transplante vai ser um complemento. E, por exemplo, nós sabemos que na alopecia androgenética masculina, pelo menos, há muita oleosidade, em 90 e muito por cento dos casos de queda de cabelo está associado. Muitas vezes há uma dermatite seborreica, há uma situação clínica. Ou seja, há outras doenças, além da alopecia androgenética, não é? Que sendo tratada ou sendo essa doença estando mais controlada, vai ter um efeito muito melhor para o transplante. E olha, nós vemos, muitos dos nossos pacientes têm eczema a nível do couro cabeludo, têm algumas situações que têm que ser trabalhadas. Claro. E nós fazemos sempre essa avaliação prévia, esse controle. Quem esteja a ouvir e a pensar em talvez um dia fazer um transplante capilar, qual era o conselho antes de decidirem fazer o transplante? Assim, de uma forma simples, uma ideia, qual é a recomendação? Coragem? Esperança? Informem-se? Acho que se devem informar. Acho que devem gerir as expectativas, as próprias expectativas. Acho que perceber como é que funciona um transplante, perceber como é que podem ficar, saber... Esta informação é importante, saber que não é 100% viável que vão todos correr bem. Pode efetivamente ter casos em que surgem complicações, estarem conscientes disso, mas se efetivamente as pessoas não estão bem com elas, se é uma coisa que querem em termos de imagem, isto é como tudo na vida, a decisão pode demorar, mas desde o momento que decidam, escolham um sítio e não é para estar passar aqui, publicidade. não é passar publicidade ou não, mas que sintam que efetivamente eu aqui consigo ter tudo, não só ter cabelo, ponto e fecho a porta, como já me aconteceu. Virem ter comigo, fizeram noutros sítios e perguntarem-me indicações porque fizeram o transplante e não tiveram mais acompanhamento nenhum. E essa parte é importante. Claro. Perceberem que vão ter ali uma equipa que lhes vai prestar apoio. A partir daí, o processo é um processo longo, é um dia, mas acho que é um dia que até se conseguimos gerir bem mesmo. Em termos físicos, para quem está a fazer o transplante, os profissionais, é um dia que é cansativo. Para quem está no local como paciente, também o é, mas nós, pelo menos a ideia que eu tenho, só no finalzinho mesmo dia é que eles efetivamente podem demonstrar o cansaço do dia completo. E isso é bom, conseguirmos gerir que eles... que estão descontraídos horas ali, ou em dorsal, ou a barriga para cima, ou que conseguimos gerir essas, mas acho que... Tu há pouco falavas, Marta, da gestão de expectativas. Da experiência que eu tenho, o que eu acho é que muitas vezes somos nós profissionais que criamos uma expectativa demasiado grande ao paciente. E, portanto, o que eu acho é que se querem fazer um transplante, se é uma vontade vossa, procurem um dermatologista, façam-no com quem sabe, com quem estudou durante muitos anos sobre o tema, porque infelizmente há múltiplas pessoas a fazer diagnósticos, muitas delas não têm estudos para isso, não estão formadas na área e, portanto, a expectativa que dão ao paciente é que vai ficar sempre com imenso cabelo, e a verdade é que isso não acontece na maioria das vezes. Portanto, procurem alguém que saiba, alguém que seja realista na informação que vos dá, porque acho que isso é o fundamental, porque depois, da experiência que eu tenho, muitas queixas
e muitas maus resultados advêm de uma má gestão de expectativas, não é? Portanto, se à partida o profissional de saúde diz que a pessoa vai ficar com imenso cabelo e depois isso não acontece, claro que o paciente vai atirar as culpas para cima de nós, porque essa avaliação foi feita de uma forma e ele, claro que vai esperar o resultado daquela forma. Portanto, o maior conselho que eu dou é procurem alguém que saiba, procurem um bom dermatologista, que acho que é fundamental para o processo. Ok, a Marta disse que não fazia publicidade, mas eu faço, portanto, como um dermatologista. Eu não quis fazer diretamente, não é? Eu não quis fazer diretamente, mas... Não, mas o que eu queria dizer é que muitas vezes... Há muitos bons dermatologistas, há muitos não é? bons Sem dúvida. Não somos muitos, mas andamos, não somos muitos dermatologistas. Não, mas o que eu queria dizer, e eu já fiz transplante, e muitas vezes nós entramos num sítio e vemos uma pessoa de bata branca e assumimos que é um médico ou que é um profissional de saúde. E nem sempre isso é verdade. E há uma coisa que na saúde que existe, que é a ética. Nós temos que ser éticos e, portanto, o que eu peço às pessoas é saibam com quem estão a falar, se é profissional de saúde ou não. Se é médico, se é enfermeiro. Isso mesmo, que é um profissional. Porque eu sempre que falo com um paciente, eu identifico-me. Eu sou Miguel, sou enfermeiro, trabalho na equipa. E depois há outra coisa que nós fazemos aqui. Nós informamos acerca da cirurgia. E qualquer ato deste tipo, que é muito invasivo, nós temos que ter um consentimento informado por parte do paciente. E na nossa política nós achamos que o utente deve ir para casa pensar. Portanto, não é política da Mutual fazer qualquer tipo de campanha em que se der a resposta no imediato, porque a ética profissional obriga-nos a isso. Olha, estás informado, vai para casa, fala com a tua família, toma a decisão, liga quando quiser e as condições vão ser a mesma. Eu acho que digo uma coisa, Miguel. Todos os pacientes que têm sido dezenas, centenas, milhares de avaliações, todos me perguntam, doutor, e agora o sinal? É preciso dar? Nós não trabalhamos com sinal absolutamente nenhum. E muitos vêm de outros lados em que acontece exatamente isso. E eu nunca, é rara a vez que na primeira consulta eu marco o transplante, ou seja, há um período, há uma moratória. Ou seja, é isso mesmo. E não impões pressão para a decisão. Sim, infelizmente mas há isso muito é uma questão ética, Jane, porque o princípio da autonomia é o maior princípio ético que pode existir. E agora, para este procedimento, tem que haver um consentimento informado, livre e esclarecido. E quando a pessoa nos procura, é para um esclarecimento para a sua tomada de decisão, que pode demorar mais ou menos tempo e que a pessoa pode optar por nós ou por outro sítio ou por não fazer nada. E é isso que nós... Um paciente que chega à Mutual não tem consciência do que vai fazer e do que pode ou não atingir com o resultado. Eu acho que isso é fantástico e eu identifico-me imenso com esta postura de não haver equipa comercial. Ou seja, existimos nós que somos profissionais de saúde e, portanto, damos as informações ao utente, mas o objetivo não é vender um transplante, porque não somos comerciais, somos profissionais de saúde, é informar o paciente. E ele toma a decisão dele. Muito bem. Joana, queres acrescentar mais alguma coisa? Acho que não. Acho que... Gostaram disto? Gostaram de ter vindo aqui? Gostei muito. Sim. Um bocadinho nervosa no início, mas... Tu tiveste uma particularidade, foste a primeira pessoa que olhou diretamente para os ouvintes. Por isso, tiveste sempre. Olha, eu queria vos agradecer muito por terem vindo cá, com grande orgulho. Que vos tenho e que vocês somos uma equipa e são a minha equipa. Acho que todos os pacientes que nos depositaram a confiança e que optaram por realizar esse tipo de procedimento connosco nutrem o mesmo carinho e nós também nutrimos por eles e aproveitamos para mandar assim um beijinho a todos. Qualquer dúvida, qualquer questão é só deixar nos comentários que nós vamos tentar responder. E se precisarem de alguma coisa destes serviços e se quiserem marcar uma consulta de avaliação, encontramos na Mutual Clinic Gaia em Braga e esperamos por si. Obrigado. Obrigada.